Olá a todos, nós acadêmicos da disciplina de apicultura e meliponicultura, aqui do Instituto Federal de Rondônia, Campus Colorado do Oeste. Somos acadêmicos do curso de zootecnia e vamos apresentar para vocês um pouco sobre a meliponicultura, que é a abelha tiúba, que é Melipona fasciculada. Os integrantes são Amanda Fonseca, Matheus Júnior e Soliane Scart, com o professor Alan Mesquita. Bom, essa abelha é muito utilizada, como você está lá na frente, na região do Mata Atlântica e do Cerrado, devido ao seu valor com renda para algumas famílias, como renda principal, pelo seu valor agregado na sua produção, e até mesmo para a região, que eles utilizam essa abelha, esse mel como medicinal. Acreditam que são medicinais, e aí esse mel pode variar conforme a florada, o clima, a região, e naquela região eles acreditam que são medicinais, por isso até mesmo desenvolvem mais essa prática de manejo. A taxonomia, né, que é a ordem Hymenoptera, família Apidae, subfamília Meliponinae, e essa tribo que seria Meliponine e Trigonine. Bom, a meliponicultura, né, são a criação de abelhas nacionais sem ferrão, e elas são originárias aqui mesmo da América Latina, né? E tem mais de 300 espécies no Brasil, e sei que dali mesmo são conhecidas como melipônios. Melipônios, isso. No caso, não são as 300 espécies que são criadas de forma racional, são apenas algumas dezenas, e dentro dessas dezenas tem a tiúba. Bom, a domesticação foi principalmente pelos grupos indígenas daquela região, como os tímidas, os tupinambás, e outros que habitam ali naquela região, principalmente no território maranhense. Como eu já falei, preferem um clima mais de Mata Atlântica e de Cerrado, né? E tem uma produção aí de 3,5 litros de mel por ano. E ainda ajuda na sua polinização de açaís de plantas nativas daquela região. Suas características, né? Possuem cabeça e tórax preto, aveludado de cinza, e um abdômen preto também com listras cinza, né? Como eu falei, a sua produção ela é bem elevada em relação às outras espécies, né? Sendo uma principal fonte de renda devido a algumas famílias ali, por ter um grande valor agregado no seu mel, e além de ter uma boa produção, né? Cerca de 3,5 litros ali por ano. E o valor dessa produção de mel será citado mais para frente. Então, dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre as características do mel da abelha tiúba. Como o Matheus já tinha citado, essas características elas podem ser alteradas pela florada em que a abelha vai pegar o néctar, o pólen, e vai transformar em néctar, e a partir disso fazer a produção do mel. E também a região, no caso, a bacia hidrográfica, e também o tipo de plantação que há no caso, o bioma, né? Como ela está presente no bioma cerrado e Mata Atlântica, há uma variação nessas características. Mas, de forma geral, visto em vários estudos feitos por Kerr e outros
estudiosos da tiúba, a fluidez dele é maior do que em comparação com o mel, no caso, de Apis mellifera. O gosto é mais ácido, mas pode variar por causa das características da florada, mas na maioria das vezes ele é mais ácido em comparação ao mel de abelha normal, no caso, e o teor de açúcar é mais baixo. Não quer passar? Aqui. Aqui eu trago uma tabela de um estudo feito por Raquel Torquato, que ela traz as características e parâmetros físico-químicos do mel de Melipona fasciculata em comparação com a Apis mellifera e traz que a dificuldade de haver uma legislação, no caso, um parâmetro para a comercialização desse mel. Por quê? Há uma variação muito grande e dentro da legislação existem parâmetros de máximos e mínimos que devem ser levados em consideração para o mel ser um mel de boa qualidade. Então, a umidade do mel, nas médias das bacias hidrográficas do estudo, que era em Munim e Pericumã, eles tinham uma variação de umidade mais alta do que o recomendado pela legislação e também mais alta do que o mel de Apis mellifera. Isso vai influenciar no quê? Vai influenciar na armazenagem e também na longevidade desse mel. Os açúcares não redutores também eram maiores do que os que constam na legislação e também eram maiores em comparação ao mel de Apis mellifera. Os açúcares redutores também eram maiores do que, no caso, passavam do mínimo, então estavam dentro do parâmetro aceito pela legislação, só que eram menores do que o mel de Apis mellifera. Aqui é a segunda tabela, no caso a tabela 22 desse estudo, que traz a quantidade de sólidos insolúveis, que as médias entre os dois municípios ficava abaixo, né, ficava entre o parâmetro de 0,1, desculpa, que é o máximo que a legislação aceita, e um pouco dentro da média não havia diferença da Apis mellifera. Os sólidos solúveis eram menores, porém não há nenhuma referência na legislação. As cinzas, elas eram era maior do que o mel de Apis mellifera e o máximo, que era 0,6, era da legislação, então estava dentro do parâmetro aceito. A acidez, que é marcada por mEq por quilo, era maior do que... era dentro do parâmetro, desculpa, e era menor do que o mel de Apis mellifera, neste caso. Porém, há outros estudos que demonstram que a acidez dele é maior. Provavelmente, por ser uma região diferente dos outros estudos, está no cerrado, a acidez foi influenciada. Já o pH do mel nas duas regiões, eles eram maiores do que o pH do mel de Apis mellifera. O comércio, como o Matheus já tinha dito antes, tem um valor agregado alto, muito pela crença dele ser um mel com propriedades medicinais. E por ele ter também um gosto que é muito marcante, somente dele, muitas vezes ele vai ter um valor elevado. Aqui nós encontramos uma referência de comércio dele, que no caso seria a compra de 140 gramas no valor de R$ 85,50. E lá na descrição eles já trazem que o mel de tiúba, ele é bastante floral, ele tem uma doçura entre média e alta. Então isso demonstra que tem a preferência do consumidor e assim a procura dele. Não quer passar. O manejo reprodutivo. A maioria das abelhas sem ferrão, elas têm a sua postura em forma de disco, que eu não sei se está aparecendo o cursor, mas seria aqui. E ao redor dos discos, né, de reprodutivos, há a deposição do mel. As abelhas operárias, elas fazem os opérculos, assim como as abelhas Apis mellifera, né? E aí a abelha rainha faz a postura. Quando
muitos discos germinativos, desculpa, muitos discos com ninho, né? Um ninho com bastante postura. As pessoas que trabalham com essas abelhas, elas retiram esses ninhos e colocam em outra caixa, e aí pode ocorrer novamente o aumento do enxame. Então, esses discos, eles são a parte primordial da reprodução. E, como já tínhamos falado antes, a abelha-tuba ela está nas regiões do Pará, do Maranhão, do Piauí, do Mato Grosso e também em algumas regiões da Mata Atlântica. Agora a Scarlett vai continuar a apresentação. Ai, Jesus, como é que eu fecho esse trem aqui? Aqui, pausa. Ah, não, pausou lá. Depois eu corto. Bom, vou dar continuidade à apresentação da Amanda, iniciando sobre o habitat dessas abelhas sem-ferrão, que, segundo Lima, tem diminuído ao longo dos anos, devido a alterações do ambiente natural, que é acarretado aí sobre o aumento, né, crescente das áreas urbanas, o uso irresponsável dos recursos naturais, desmatamento, o consumo exagerado de bens materiais, né? E as queimadas, que influenciam aí também na diminuição aí do habitat dessas abelhas. Destruição de ninhos, isolamento geográfico, diminuição da florada nativa também influencia. E redução da capacidade de suporte do ambiente, né? Que tem colocado essas espécies sobre o risco de extinção. Bom, a colmeia, geralmente a tiúba, ela instala sua colmeia em ocos de árvore. Pode ser ou não árvores nativas, mas mais utilizadas no Maranhão a cararaúba, criviri, andiroba, bacuri, sabonete. São essas as árvores nativas utilizadas para a instalação dessas colmeias. Lá no Maranhão, né? E a entrada da colmeia é de barro misturado com algumas resinas. E cabe aí de 1 a 3 abelhas de cada vez nessa passagem que elas constroem aí. E as colmeias muito fracas, elas vão fechar a entrada à noite como uma forma de proteção. Elas criam uma telinha ali de cera para proteger a sua colônia. Normalmente, as colônias naturais de tiúba no Maranhão ocupam ocos que vão desde 12 centímetros de diâmetro por 60 centímetros de altura, até 20 centímetros de diâmetro, que são as colmeias maiores, né? São as colônias maiores, por 80 centímetros de altura. Bom, cada colônia aí compõe-se de ninhos, invólucro, que vai proteger o ninho, potes de alimento, mel e pólen, né? Esses potes de alimento vão conter o mel e o pólen. A resina, aí de 3 centímetros de diâmetro, que vai servir como uma defesa para essas abelhas. Aderentes aos favos, que é o que segura aquela, podemos dizer que mantém, né? Aqueles copinhos que são os depósitos de cera. E também vai possuir acima e abaixo 2 batumes de barro e resina, que vão marcar os limites superior e inferior do oco ali, que será ocupado pela colônia. A entrada que penetra o ninho num tubo vai possuir um tamanho de 11 a 12 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura por 3,5 de altura. Na parte de fora, a entrada vai ser trabalhada, protuberando de 0 a 13 centímetros. Bom, o que podemos observar numa colônia natural? Os potes, eles possuem, né, tamanhos variáveis. Conforme a colmeia esteja fraca,
de 3 a 2 centímetros. Ou, se ela for forte, uma colmeia forte, é de 6 a 3 centímetros. Cada favo de cria pode chegar a medir aí 22 centímetros de diâmetro. E cada alvéolo tem um volume total de 270 ml. Sobre caixas, vou iniciar falando sobre o modelo Kir. Na primeira imagem, a setinha indica uma entrada e na segunda imagem, no colchete, significa que são os orifícios de ventilação, indica, né, os orifícios de ventilação. Os modelos de caixas racionais. O modelo cabocla, as duas imagens A e B com a setinha indicam a entrada dessas abelhas. E o modelo Embrapa, esse modelo cabocla é o mais rústico, né, mais simples, digamos assim. E já o modelo Embrapa, na primeira imagem, destacado em A, com a setinha, é o orifício de ventilação do fundo do ninho. E o B é a entrada das abelhas. Na segunda imagem é o ninho mais o sobreninho, com os sarrafos, né, de contenção dos potes. Na terceira imagem já é o ninho, sobreninho e a melgueira. E na quarta imagem é o ninho, sobreninho, já possuindo duas melgueiras. E na quinta imagem já é a melgueira completa. E na sexta imagem a gente pode observar os orifícios de ventilação da tampa. A caixa PNN, na primeira imagem podemos observar a entrada das abelhas, que é por onde elas vão entrar. Na segunda imagem é o ninho mais o sobreninho. Na terceira imagem, ninho mais sobreninho e mais melgueira. E aqui a colmeia completa, diferente da anterior, né, que possuem duas melgueiras. E aqui está as nossas referências. E é isso, muito obrigada.